Olá pessoal, estamos aqui continuando a nossa aula sobre o romantismo e hoje nós falaremos sobre o romantismo em prosa. O que significa em prosa? Bom, vamos lá, vamos explicar. Nós temos duas formas de escrever textos. Nós temos a poesia, e eu acho que você já sabe como é uma poesia, que tem as estrofes, aí tem as rimas, tem os versos. E nós temos a prosa. A prosa é quando a gente começa a escrever lá, a gente dá o parágrafo, começa a escrever, vai até o final da linha, passa para a linha de baixo, vai até o final da linha, aí termina o parágrafo, abre um novo parágrafo. Ou seja, é a contação de histórias, é você escrever como a gente costuma já escrever, sabe? Então, tá tendo uma história, você vai escrevendo ali. Agora, a poesia tem outra estrutura. Hoje nós vamos falar sobre o romantismo escrito em prosa. Até então, nós estávamos falando sobre o romantismo em poesia. Tudo que a gente falou lá dos índios, a gente falou todas aquelas poesias do romantismo na Europa e também aqui no Brasil, da época do nacionalismo, tudo. A gente estava falando até então sobre poesia. Agora nós vamos falar sobre prosa, ou seja, sobre as histórias realmente que foram escritas com os temas do romantismo. Vamos lá. Então a pergunta que a gente faz é: o que é um romance? Vamos lá, vamos explicar um pouco a história, só por curiosidade, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre isso. Então, ó, a origem dessa palavra romance, ela vem lá da palavra romanço. O que era o romanço? O romanço eram as línguas usadas no Império Romano. Olha que coisa antiga, isso vem lá de trás. Eram histórias fantasiosas escritas todas em latim. Então vamos lá. Ó, vamos entender primeiro como que a coisa funcionava. Como é que surgiu a nossa língua portuguesa? A nossa língua portuguesa surgiu junto com várias outras línguas lá na Europa. Vamos explicar. Nós tínhamos o Império Romano. O Império Romano era o império mais poderoso, foi o império mais poderoso que esse mundo já viu. Ninguém era páreo para o Império Romano. Então que os soldados romanos, eles falavam o latim vulgar, ou seja, o latim popular. Igual a gente tem o português popular, né, que a gente fala no dia a dia, também tinha o latim, que era o latim popular falado pelos soldados. Quando os soldados invadiam um território, eles tinham contato com as pessoas que moravam naquele território. Então, a língua dos soldados se misturava com aquela língua que era falada por aquele povo. Então ali eles iam misturando o latim vulgar, latim popular, com a língua daquele povo, e isso dava a luz a uma nova língua, dava origem a uma nova língua. Então, quando eles invadiram aquela região ali onde é Portugal, os soldados romanos entraram lá, dominaram, tinha um povo morando lá. E esse povo falava uma outra língua. A mistura deste latim falado pelos soldados com a língua falada por aquele povo deu origem ao português. Certo? Claro, antigamente a gente chamava de galego-português, porque misturou, né, as línguas lá, mas aí hoje a gente só chama de português. A gente tem o português de Portugal, português do Brasil. E isso aconteceu em todas as outras regiões ali. Aconteceu, por exemplo, na Espanha. Então você pode ver que o português é muito parecido com o espanhol. Então, essa língua espanhola também é o resultado de uma junção entre o latim falado pelos soldados com a língua que se falava naquela região. Na França aconteceu a mesma coisa, na Itália aconteceu a mesma coisa. Então, todas essas línguas elas têm essa origem. Por isso que tem muita palavra muito parecida. O espanhol mesmo a gente consegue até confundir com o português, é muito parecido. Todas essas línguas foram chamadas no início de romanço. Então, tudo que era escrito nessas línguas era chamado de romance. As histórias fantasiosas que eram escritas nessas línguas eram chamadas de romance, tá bom? Então, de que falavam as histórias românticas do século XIX? Então, os primeiros romances falavam dos acontecimentos da vida comum e cotidiana. Apresentavam linguagem simples e direta. Aí, pessoal, vamos dar uma olhada na nossa história, então. Os primeiros romances, como que eles foram publicados? Eles foram publicados nos chamados folhetins. O que eram os folhetins? Vou ler para vocês, ó. As primeiras histórias surgiram em forma de folhetins nos jornais que já circulavam no Brasil desde a chegada da família real em 1808. Então a gente tinha os jornais que eram publicados toda semana aqui no Brasil, porque a família real trouxe a imprensa para cá. Então
os jornais já eram comuns aqui no Brasil nessa época. A cada semana era publicado um capítulo da obra. Então, assim, a gente tinha o jornal e tinha uma seção do jornal, uma parte do jornal, que era chamada de folhetim. Era ali onde as histórias eram publicadas capítulo por capítulo. Então, cada semana saía um capítulo num folhetim. Então, a pessoa, por exemplo, ela queria ter a história inteira, ela tinha que esperar, digamos, 50 semanas. Se a história tinha, sei lá, 50 capítulos, ela tinha que esperar 50 semanas para ver o final da história. Então, cada semana vinha um capítulo. Hoje a gente está muito acostumado com isso por causa das séries, né? Então a gente tem que ficar esperando muitas vezes sair a próxima, né, a próxima série, o próximo episódio e tal, para ver o final. Todas as novelas que a gente conhece, elas são inspiradas nisso. Aliás, é até uma estratégia de marketing, porque faz com que você fique na expectativa. Então, você assiste a novela hoje, aí acaba bem. Geralmente é assim, né? Acaba naquela parte que você fala, agora eu quero ver o que vai acontecer. Aí acaba e você tem que esperar no outro dia para você ver a continuação da história. Então, isso é tudo inspirado nos folhetins. Eles deixavam aquele capítulo assim, acabando com um gostinho de quero mais. Aí a pessoa tinha que ficar esperando a outra semana. Aí na outra semana, quando saía o jornal, todo mundo corria para comprar, para poder ver a continuação da história. Geralmente os homens ficavam ali muito ligados às notícias e as mulheres iam ler as histórias. Então, o jornal era uma arma muito forte porque eles conseguiam atingir os homens e as mulheres. As mulheres eram sempre ali pegas muito pelos folhetins, porque as histórias agradavam muito as mulheres. Elas eram escritas muito também pensando nas mulheres, né? Vamos lá, cada capítulo era interrompido no momento de maior tensão para que o leitor ficasse com vontade de ler o próximo capítulo. E aí tem na tela um exemplo para vocês darem uma olhada de um folhetim. Olha aí como é que era. A gente tem o folhetim do Jornal da Tarde. O nome da história era O Corta-Cabeças. Eles estão já aí na segunda parte do livro, no parágrafo 34. Imagina, já tinha se passado 34 semanas para chegar neste capítulo da história. Um trabalhão, não é mesmo? Olha aí, a gente tem um outro jornal mercantil, sábado 8 de junho de 1850. 1850. A introdução do livro, tá vendo? E ali tem as notícias também. Vamos lá. O primeiro romance brasileiro foi A Moreninha. A gente tem aí na tela a primeira edição à esquerda, né, preto e branco, de Joaquim Manuel de Macedo. A primeira, olha só que interessante, a primeira publicação. O que acontecia? Quando eles terminavam de publicar nos folhetins, eles juntavam todos os capítulos e então eles publicavam em forma de livro. Olha que história interessante essa, né? Então, assim que os nossos livros de romance foram surgindo, eles escreviam as histórias e depois eles juntavam tudo e publicavam. E aqui à direita a gente tem uma edição mais recente da Moreninha, também Joaquim Manuel de Macedo, só que agora já bem mais atual, né? O que diziam então os temas? Quais eram os temas? Eram temas que buscavam a identidade nacional. Então falava da nossa selva, então falava aqui da nossa floresta tropical. A gente sabe que é muito bonita a nossa floresta. Falava-se da cidade e do interior. Tá? Essa imagem do meio está meio apagadinha aí, mas ela representa as histórias que se falavam das regiões do Brasil, interior de Minas, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul. Falavam das várias regiões do interior do Brasil. E também, é óbvio que falava-se da cidade. Né? Claro que ia se falar da cidade, não é mesmo? Então a gente tem aí a terceira imagem. Você pode ver que tá errado aí né, o título, mas falava-se das coisas que aconteciam também nas grandes cidades. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora nas características das histórias românticas. Primeira característica interessante aqui, mais uma, né? Nós já vimos nos outros vídeos, mas vamos ver mais um pouquinho. O chamado flashback. O que é o flashback? Isso aqui era um recurso que aparecia nas histórias românticas, que é o seguinte, flash é como se fosse a gente tem o flash da câmera, né? Aquela piscada assim, rápida, né? Algo rápido. E back significa passado. Então, seria um piscado assim do passado. Né? A gente volta rapidamente ao passado. Sabe quando você está pensando, de repente vem aquele flash do passado, assim, rápido na sua cabeça? O flashback é isso.
É uma volta ao passado. O que os narradores, os autores românticos dessa época escreviam? Eles estavam falando da história de um personagem. Aí eles voltavam no passado do personagem para poder explicar por que ele era daquele jeito na história. Então a pessoa era meio maluquinha lá na história. Então o autor falava, ele voltava lá no passado do personagem. Então ele é assim porque lá no passado dele aconteceu tal coisa, por isso que ele é assim. Isso é chamado de flashback. Olha aí um exemplo. Maria mendigava o amor de muitos homens devido à ausência paterna que lhe causara tristeza. Que tanto lhe causara tristeza. Então o narrador volta, ele explica, sabe por que a Maria ela fica mendigando o amor de tantos homens? Porque, olha, lá quando ela era criança, ela não teve o amor do pai, entendeu? Então ele volta no passado para explicar um comportamento presente do personagem. Outra característica, o amor redentor. Os personagens faziam tudo o que podiam para viver um amor muitas vezes proibido. Sabe aquela história do cara que enfrenta o ódio de todo mundo para poder ficar com a mulher? Ele enfrenta o mundo inteiro para poder ter o amor da moça, e a mulher também enfrenta todas as dificuldades para ficar com o cara. Isso é chamado de amor redentor. No final, depois de enfrentar todas as dificuldades, eles vão ficar juntos. Vai dar tudo certo e vão ficar felizes para sempre, né? Então aí tem um exemplo, ó. Embora seus pais não concordassem com a amizade entre os dois, os jovens enamorados encontravam-se quando nenhum olhar pudesse apanhá-los. 20 anos mais tarde, quem poderia imaginar, casaram-se e viveram felizes até o fim de seus dias. Certo? Então, eles enfrentaram toda a dificuldade e no final eles ficaram juntos. Isso é chamado de amor redentor, que aparece nas histórias românticas. Outra coisa que aparece é a idealização do herói. A gente viu que o romantismo trata também da idealização da mulher. Então, a idealização é o quê? Olhar com perfeição. A mulher é perfeita. Aqui, agora, nós temos a idealização do herói. Então, o homem é aquele cara que enfrenta todas as dificuldades, enfrenta todos os perigos para poder ficar com a mulher. A gente tem várias histórias assim. A gente tem lá o Shrek, por exemplo, né? Que faz de tudo, enfrenta todas as dificuldades para ficar com a Fiona. Né? Aqui nas histórias antigas eu coloquei a imagem do Indiana Jones, né? Um cara que enfrentava os inimigos e tudo para poder resgatar a princesa, para poder resgatar a mulher lá, e no final eles acabavam juntos. Então também tem essa idealização do herói. Quando a gente fala herói também, nós não estamos falando de herói como a gente conhece das histórias em quadrinhos, né? Superman, Batman, a gente não está falando disso. O herói quem é? O herói é uma pessoa normal, mas que tem atitudes heróicas. Certo? É uma pessoa que tem atitudes heróicas, que tem virtudes heróicas, é uma pessoa boa, que enfrenta todos os perigos, certo? Aí a gente tem novamente a idealização da mulher, sobre a qual a gente já falou. A mulher ela é sempre colocada como um ser angelical, divino, perfeito, celestial. Temos também uma outra característica que é das personagens planas. Quem são personagens planas? Plano é aquilo que a gente fala que é reto, assim, né? Plano. Então são personagens que não mudam. Do começo ao fim da história, eles têm o mesmo comportamento. Por isso que eu coloquei para vocês aí a imagem do Scar. O Scar é aquele tio do Simba, lá do filme Rei Leão. O Scar ele é um cara invejoso, ciumento. Ele quer ficar com o reino para ele. Por isso ele tem que dar um jeito de matar o Simba, porque aí ele vai ser o herdeiro do reino. Então, o Scar, ele é um cara mau desde o início da história, não é mesmo? Então ele começa mal e ele vai até o fim da história como um cara mau. Isso é um personagem plano, ele não muda. E não é que no meio da história ele ficou bonzinho. Não, ele começou um personagem mau, ele termina mal. E também tem os personagens bons, ele começa bom, ele termina bom. Ele começa bom, ele termina bom. Então são personagens planos, tá bom? Pessoal, aqui nós encerramos então toda a nossa aula sobre o romantismo. Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, volte o vídeo, mande a sua pergunta e você com certeza vai entender perfeitamente tudo aquilo que foi explicado. Desejo a você bons estudos novamente, um forte abraço e até a nossa próxima aula.